Olá, graça e paz, eu sou o pastor Marcos. Nós vamos continuar a nossa série de estudos na primeira epístola de Pedro. Hoje, 1 Pedro, capítulo 2, versos de 11 a 17. Vamos acompanhar a leitura da palavra de Deus. Por que você faz o que faz? Quais são as motivações do seu coração? O que você almeja, o que você deseja? O que desperta em você o querer e o realizar? Sem falarmos de graça, quando a religião não apresenta graça, quando nós não somos salvos pela graça do início ao fim, quando não há graça nenhuma, as nossas motivações podem ser das mais diversas. Nós podemos fazer as coisas por causa da nossa própria consciência, nós podemos fazer as coisas para nos sentirmos bons e justos, para nos sentirmos em paz, nós podemos fazer as coisas para sermos vistos pelos outros, para recebermos aplausos. Nós podemos fazer as coisas para receber algo de Deus, para barganhar com Deus. Ou nós podemos fazer as coisas por medo de juízo, por medo de não sermos abençoados, por medo de perdermos a salvação, como se fosse assim impossível, né? Ou por medo de sermos reprovados por Deus, de não conseguirmos aí obter a vida eterna, a salvação eterna. E muitas vezes é uma questão talvez do nosso próprio ego e do nosso próprio orgulho, né? Nós gostamos de muitas vezes mostrar para nós mesmos que nós conseguimos, que nós realizamos, que nós fizemos alguma coisa. Pedro vai nos apresentar nestes versos algo extremamente profundo, maravilhoso e prático para a nossa vida cristã, para glorificarmos a Deus enquanto aqui peregrinamos. Pedro aqui vai falar das gloriosas motivações para a nossa vida cristã, para a nossa vida prática, como peregrinos e filhos de Deus. É um capítulo também onde o tema sujeição se destaca. Ele aparece várias vezes e domina bem este miolo da carta, vamos dizer assim, essa parte central da epístola de Pedro. E mais à frente nós vamos falar sobre esta submissão, que também é um glorioso chamado de Deus aos seus filhos, né? Um glorioso estilo de vida, uma gloriosa virtude aí também dos filhos de Deus, é a vida em submissão, que em última análise é submissão ao próprio Deus. Mas nestes primeiros versos aí que nós lemos, nós vamos falar sobre o amor como uma motivação gloriosa, sobre o fato de nós sermos servos de Deus como uma gloriosa submissão, e o fato também de nós sermos livres. Então nós vamos falar aqui como amados, como servos e como livres. Nós temos toda a motivação para servirmos a Deus, para darmos um bom testemunho, para amarmos o nosso próximo, para vivermos aqui como peregrinos, desejando ardentemente novos céus e nova terra. Vamos conferir então estes 3 pontos. É muito comum no Novo Testamento, especialmente aí nas cartas de Paulo, encontrarmos primeiramente a doutrina, a teologia e depois a aplicação disso, a vida prática. Ou nós poderíamos dizer de outra forma, aquilo que Deus fez por nós, aquilo que nós recebemos da parte de Deus, ou como alguns exegetas e estudiosos dizem, os indicativos, né? Apontando para aquilo que Deus fez, para aquilo que é uma obra de Deus, e que se torna o subsídio, o fundamento do imperativo, da vida prática, da vida cristã, da exortação de Deus na nossa vida. Nós temos então esta estrutura no Novo Testamento. Primeiro nós encontramos aí os indicativos, aquilo que Deus fez, aquilo que nós recebemos no Evangelho, e depois os imperativos, são as ordens, os mandamentos de Deus. Façam isso, façam aquilo, vivam desta maneira, não façam aquilo outro, que também se constitui no Evangelho, né? Deus nos exorta, Deus nos santifica, Deus trabalha no nosso coração, Deus nos persevera, Deus nos molda, Deus também opera em nós através dos imperativos da sua palavra. Mas primeiro nós temos então os indicativos, aquilo que Deus fez, e em seguida a aplicação disso, a nossa resposta mediante a esta graça que nos é dada. E a primeira motivação gloriosa que Pedro aí nos traz é o amor. Pedro inicia o verso 11 dizendo que nós somos amados. Nós fomos amados por Deus com um amor eterno, um amor incondicional, um amor até contra a nossa própria condição. Apesar da nossa condição, Deus nos amou, né, com este amor eterno, este amor eletivo, este amor redentivo, este amor demonstrado
por nós através de Cristo Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio Filho. E Deus nos ama em Cristo, nós somos amados. Aí diz que nós somos amados de uma vez por todas. E por quê? Porque Deus já nos amou da forma como nós estávamos. Não para que nós continuássemos como nós estávamos. Não porque Deus faz vistas grossas para o pecado, mas porque Deus nos amou em Jesus Cristo. Embora assim no casamento você se case prometendo amor, e você sabe que a pessoa é pecadora e está sujeita a errar, mas no nosso relacionamento com Deus, Deus não se decepciona, porque Ele já nos amou nos conhecendo. É claro que no casamento bíblico, o amor, o perdão, a restauração, a presença do reflexo desse amor de Deus deve estar também no casamento. Mas o fato é que Deus nos amou como nós éramos e Ele nos amará até o fim. E é o seu amor quem nos salva, que nos transforma, que nos redime, que nos perdoa, que nos santifica e que nos endireita. Então Pedro diz que nós somos amados e é na segurança deste amor, motivados por este amor, é que nós vamos desenvolver uma vida aqui de santidade, de obediência e de testemunho da glória de Deus. Pedro, além de dizer que nós somos amados, ele diz que nós somos peregrinos e passageiros. Então nós estamos aqui de passagem. A nossa pátria celestial não está aqui. A nossa morada final não está aqui. Os nossos alicerces não devem estar aqui. As nossas raízes não devem estar aqui. Aqui nós moramos como que em acampamentos provisórios. Mas a nossa esperança final não está aqui. A nossa esperança não está nesta terra, nos prazeres deste mundo, embora muitos deles sejam bênção de Deus para nós, quando usados com discernimento, sabedoria. Mas também o nosso destino final não está aqui, a nossa permanência não está aqui, a nossa esperança não está em governantes, em sistemas econômicos, em sistemas políticos. A nossa esperança não está na humanidade em si. Embora a gente deva lutar, pelo bem, pela justiça, nós como cristãos somos sal da terra e luz do mundo. Nós devemos glorificar a Deus com o nosso trabalho, com o nosso estudo, amando o próximo, fazendo o melhor trabalho que nós possamos fazer, lutando contra as injustiças, dando a nossa opinião, contribuindo para o bem da sociedade como um todo. Mas a nossa esperança última e final não está aqui, porque nós somos peregrinos, nós somos estrangeiros, nós somos passageiros. Nós estamos aqui apenas de passagem, como num acampamento, aguardando o retorno para o nosso verdadeiro lar. E em cima disso, dessa realidade de que somos amados, estrangeiros e peregrinos, Pedro nos exorta à santidade. Pedro nos exorta a um outro estilo de vida, a nos abstermos das paixões carnais que guerreiam na nossa alma, a abrirmos mão disso. Aquilo que antes nos era impossível, pois éramos escravos do pecado, o nosso coração estava obscuro, nós estávamos sujeitos às paixões carnais, incapazes de agradar a Deus e nem desejávamos isto. Mas agora que fomos alcançados pela obra de Deus, pela obra do Espírito, que nascemos de novo, somos habitados pelo Espírito Santo, temos a palavra de Deus, os meios de graça. Como peregrinos e estrangeiros, nós devemos e podemos abrir mão desses prazeres carnais que tanto afrontam a Deus, nos levam a pecar, nos escravizam, nos levam também a fazer mal contra nós mesmos e contra o nosso próximo. Pedro está nos exortando e dizendo que agora isto é possível. E é interessante porque as palavras aqui de Pedro se parecem muito com as palavras de Tiago em sua epístola, no capítulo 4. Quando Tiago diz assim: de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós, senão dos prazeres que militam na vossa alma? Então Pedro aqui está dizendo que o nosso coração, o homem por ele mesmo, a nossa natureza caída, o crente regenerado, o nosso velho homem, ele luta com essas paixões carnais que formam um verdadeiro exército para poderem ganhar espaço, para poderem se manifestar, se evidenciarem na nossa vida e nos levarem a pecar. E nesse processo nós não somos vítimas, são paixões da nossa própria carne, do nosso próprio coração. Mas aqui Pedro está dizendo: já que você é amado por Deus, que você é peregrino nessa terra, que você é estrangeiro,
Não flerte com os pecados deste mundo, não perca tempo com os pecados neste mundo. Você aqui é um embaixador, você está em missão, você está aqui de passagem. Não se perca com as coisas deste mundo, com as coisas pecaminosas deste mundo, ao ponto de você se esquecer que você é amado por Deus, escolhido por Deus, salvo por Deus e que você está aqui de passagem. Não baseie a sua vida, não baseie a sua felicidade da mesma forma com que os ímpios baseiam, pois eles se apegam aos prazeres deste mundo, pois é a única coisa que eles têm. Ainda mais se você for um materialista, se você não crê em vida eterna, se você crê simplesmente no acaso e que morreu, acabou. Então o único prazer que você tem é o prazer que este mundo de fato pode oferecer. Mas Pedro está dizendo, nós temos algo superior, nós temos uma motivação superior, vocês são amados por Deus e este amor deve nos constranger, como diz o apóstolo Paulo, né? O amor de Cristo nos constrange. Então a motivação da vida cristã não é faça para você receber, embora Deus abençoe a obediência. É claro que nós devemos obedecer porque é a nossa obrigação, mas é interessante que Deus abençoa a nossa obediência porque a própria obediência nos leva a bons caminhos e Deus é tão gracioso que Ele nos abençoa como se nós tivéssemos feito algo, demais. Mas a motivação do crente é o amor, não é para conseguir algo, não é para receber algo ou por medo de algo. Por isso que João vai dizer que o verdadeiro amor lança fora o medo. Então é constrangidos pelo amor de Deus, pelo fato de sermos peregrinos e estrangeiros, é que nós podemos e devemos ter um estilo de vida diferente. Abrir mão desses prazeres que guerreiam na nossa alma, nos levam a guerrear com o próximo, é o que Tiago também nos diz no capítulo 4, e também constitui-se numa inimizade contra Deus, é o que Tiago nos diz. Ele chama ali os seus leitores que estavam neste pecado de adúlteros. Por quê? Porque eles pediam mal, pediam bênçãos a Deus só para os seus próprios prazeres, para os seus interesses, mas não para glorificar a Deus. E eles usavam a saúde, os bens, os recursos que Deus dava para pecar contra Deus. Eram adúlteros por quê? Porque usavam os recursos de Deus para flertar com o pecado. Seria aí uma esposa, usando o cartão do marido, para sair aí com o amante. É o que nós fazemos com Deus quando usamos as bênçãos de Deus para servir a outros senhores, ao pecado, ao dinheiro, ao nosso próprio coração e às trevas. E no verso 12, continuando, Pedro ainda nos diz que nós devemos viver de modo tal a dar um bom testemunho entre os incrédulos, que leve à glorificação do nome de Deus. Pedro diz que nós devemos viver de modo tal que até naquilo em que os crentes são acusados de estarem praticando o mal, porque de fato quando queremos viver de maneira piedosa, como diz Paulo, nós seremos perseguidos. É triste, como Pedro vai dizer a seguir, que os crentes sofram como pecadores, sofram por escândalos, sofram por mau testemunho. Um cristão não deve sofrer por estas causas. Mas é fato que nós iremos sofrer por Cristo. E por mais que nós façamos o bem, muitas vezes as pessoas não vão compreender. Nós seremos alvo de escárnios, nós seremos taxados como pessoas que são intolerantes, preconceituosas, donas da verdade, religiosas, fanáticas. Claro que o crente não deve ser preconceituoso, é claro que o crente não deve ser intrometido na vida alheia. O crente crê que o cristianismo é uma obra do Espírito Santo no coração do homem pecador. A gente não deve pôr uma carapuça de cristianismo em todo mundo, porque a gente sabe que é uma obra do coração e do Espírito Santo, e nem forçar outros a terem o mesmo comportamento que um cristão, porque seria simplesmente um legalismo, uma imposição. Nós devemos respeitar as pessoas porque elas prestaram contas a Deus, não a nós. Nós devemos pregar o evangelho, mas respeitar qualquer cidadão, primeiro porque são seres humanos, depois porque são criados à imagem e semelhança de Deus. Nós podemos pregar contra o pecado, podemos e devemos pregar a palavra de Deus em tempo e fora de tempo, exortar, falar sobre o pecado, pregar o evangelho da graça e da salvação, mas as pessoas são livres para fazer o que quiserem e elas prestarão contas a Deus. Então o cristão não deve ficar aí causando problemas nesse sentido, eles não devem tratar as pessoas com diferença, fazerem acepção de pessoas, terem preconceito,
mas devem pregar a verdade do Evangelho de Cristo Jesus, mas respeitando o que cada um pensa, o que cada um crê, porque a gente sabe que não é enfiando goela abaixo, né? Nós vivemos num país livre, né, democrático, e eu creio que assim deve ser, e Jesus nunca nos orientou a fazer revoluções, né, impor o Evangelho a ninguém. Pelo contrário, ele nos ensina que nós somos ovelhas, né, no meio de lobos, ovelhas conduzidas ao matadouro. Nós devemos ser mártires e testemunho do Evangelho de Cristo Jesus. Mas você não vê Jesus nem os apóstolos instigando os crentes a fazerem motins ou revoluções, né, contra o Império Romano, ou a imporem o cristianismo a quem é incrédulo, né, ou a quem tem outra religião. Mas Pedro diz que os incrédulos devem ver nos crentes boas obras, testemunho de amor, de verdade. Claro que aí a gente precisa qualificar o amor à luz da palavra de Deus, que é a prática da lei de Deus, como diz Paulo em Romanos, não é? Mas o fato é que o crente deve dar bom testemunho, deve ser conhecido pelas boas obras, por ter o caráter de Cristo, e se sofrer, ele deve sofrer como cristão, não como um pecador ou como alguém que está causando problemas, não por causa do Evangelho, mas por causa, às vezes, dos seus próprios interesses, por causa, às vezes, de pautas e questões que não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo Jesus. E a motivação, Pedro diz aí, é para que essas pessoas glorifiquem a Deus no dia da visitação. O que isso quer dizer? Bom, à luz da palavra de Deus, creio que nós temos aí pelo menos duas possibilidades. Primeiro, o dia de intervenção, né, o dia em que Deus se manifesta, nesse dia da visitação, pode significar o dia da salvação, o dia em que Deus vem em salvação. Aí o testemunho dos crentes serviriam para conduzir os incrédulos a Cristo, assim como a esposa ao marido, em outro texto da palavra de Deus. Então, para que através do testemunho dos crentes, eles testemunhassem de Cristo pelo bom comportamento, pelas boas obras e levassem outros a glorificarem a Cristo no dia da salvação, quando rendessem a sua alma, a sua vida ao Senhor Jesus. Ou dia da visitação também significa na Bíblia dia de juízo, dia de condenação, talvez aí uma referência ao juízo final, pois de todo modo Deus será glorificado, tanto na aplicação da sua justa justiça, da sua santidade, da condenação do pecador, quanto na redenção, na salvação e no perdão do ímpio, do pecador reconciliado em Cristo Jesus. Então, de uma maneira ou de outra, Deus será glorificado, seja pelo constrangimento que conduz muitos à conversão pelo testemunho dos crentes, como também eles glorificarão a Deus no dia do juízo final, quando Deus vier como reto juiz e os escárnios que foram lançados sobre os crentes, eles serão ali também punidos e haverá justiça para os cristãos, né? Olhamos a história da igreja, né? Tantos mártires que morreram de maneira tão brutal e entregaram a sua alma, né, a Deus, e Deus trará plena justiça e também assim o seu nome será glorificado. Então é por isso que nós crentes somos exortados a confiarmos em Deus, a confiarmos na sua justiça, a não vingarmos a nós mesmos, mas a darmos lugar à ira de Deus, a deixar que Deus julgue, a encomendarmos a nossa alma ao fiel Criador, a imitarmos o exemplo de Cristo que não revidava, a confiarmos na plena justiça de Deus. Isso não está dizendo que a gente não possa ter nenhum ato de julgamento, senão estaria errada a disciplina eclesiástica, ou exortar o irmão, e nem está se referindo aí às instituições humanas, né, que são destinadas a punir também aí o malfeitor. Mas está dizendo que, em última análise, o único que tem condições de trazer plena justiça é Deus. E que muitas vezes haverá injustiça mesmo aqui neste mundo. E muitas vezes nós nos veremos injustiçados, caluniados, injuriados, perseguidos. E a postura do crente não é querer sair por aí tirando satisfação, fazendo justiça por conta própria, querendo tirar satisfação, ou muito menos vingar, né, um ao outro. Mas o crente deve resolver as suas questões, mas acima de tudo, confiar na justiça plena de Deus e descansar em Deus e perdoar, né, como Cristo também nos perdoou, como nós fomos perdoados por Deus. Mas a segunda motivação gloriosa que Pedro nos traz é o fato de nós sermos
servos. Aí Pedro vai falar do assunto da submissão, da sujeição nossa como cidadãos deste mundo, embora cidadãos de uma pátria celestial, mas como ainda cidadãos deste mundo, nós devemos nos sujeitar às autoridades. Mas Pedro diz aí, primeiramente não por causa das autoridades em si, mas ele diz por causa do Senhor. Pedro está dizendo que antes de tudo nós somos servos do Senhor. Cristo é o nosso Senhor, é o nosso Kyrios, que era um termo usado também naquele contexto para os imperadores romanos. Significava ali o Senhor soberano, né? O suzerano, o imperador. E aqui Pedro está dizendo que Cristo é o Senhor dos crentes. Ele é o Kyrios dos crentes, ele é o nosso Senhor soberano. Então, antes de tudo, você serve a Deus. Então, na vida cristã não existe autonomia, independência, né? Você ficar livre por você mesmo. A liberdade humana por ela mesma é a própria escravidão. Nós nos tornaremos escravos de nós mesmos, porque nós não fomos feitos para ser autônomos. No Senhor nós nos movemos e existimos. A primeira vez que o homem quis ser autônomo, nós temos aí toda a tragédia até hoje que sucedeu a isto. Foi justamente pelo fato do homem não querer ter Deus como aquele que dizia o que é certo e errado, como seu Criador, como aquele de quem o homem dependia para lhe dizer a verdade, para dizer o que as coisas são, num relacionamento de submissão, de amor, de adoração. Foi quando o homem quis dizer o que é certo e errado por ele mesmo, quis ser como Deus, conhecedor do bem e do mal, caiu nesta mentira, é que o homem se tornou escravo do pecado, se tornou escravo de si mesmo, escravo no império das trevas. Então, de fato, não existe autonomia na vida humana. De toda forma, você é servo. Ou você é servo do pecado, servo do seu próprio coração pecaminoso, servo das trevas. Paulo vai dizer que Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Os homens acham que sem Deus eles são livres, eles são autônomos, eles são independentes, porque eles pensam que podem fazer o que quiser. Mas sem Deus só há escravidão do pecado. Nós estamos nos grilhões do pecado, porque todos os nossos desejos sem Deus, tudo aquilo que fazemos é inclinado pelo nosso coração pecaminoso. Nós estamos debaixo da influência do pecado. Todas as nossas motivações e decisões são marcadas pelo desejo de agradar a nós mesmos, pelos grilhões, não é, do pecado. Então, quando nós nos convertemos, nós apenas, vamos dizer assim, trocamos de Senhor. Nós deixamos de servir às trevas e passamos a ter Jesus como Senhor e Salvador pessoal da nossa vida. Então não existe aquela de, você já aceitou Jesus como Salvador, agora você precisa aceitar como Senhor. A própria conversão já é você admitir e reconhecer que Jesus é Senhor da sua vida. É você lamentar o tempo em que você serviu ao pecado, em que você foi escravo do seu próprio coração, em que você foi escravo das trevas. Se arrepender, dar meia volta e se lançar aos pés de Cristo. Confessar a Jesus como não só Salvador, mas Senhor. Agora nós temos Cristo como dono do nosso coração. Ele está no trono da nossa vida e do nosso coração e assim somos verdadeiramente livres. Porque pela graça de Deus, pela obra do Espírito, pela obra de Cristo em nós, nós somos restaurados à imagem e semelhança de Deus em Cristo Jesus, embora na santificação essa imagem está sendo trabalhada em nós, mas agora nós estamos nos tornando parecidos com Cristo e Deus já nos vê em Cristo Jesus. E em Cristo nós somos verdadeiramente livres, porque nós somos restaurados para ser aquilo que nós fomos criados para ser. Seres criados à imagem de Deus para glorificá-lo. E nisso está a nossa verdadeira liberdade. Um peixe só é livre dentro do oceano. Se você tira ele do oceano, ele não é mais livre. Ele só vai encontrar a morte. Assim, a nossa liberdade está em nadar no oceano que é Deus. Fora de Deus não há vida, só há escravidão, morte, miséria e trevas. E a aplicação disso, Pedro vai nos dizer que nós devemos assim nos sujeitar às autoridades humanas, não só os reis soberanos. Pedro aqui tinha em mente os reis que ele conhecia na época, né, de outros impérios e principalmente ali do Império Romano, que era o centro de todo mundo conhecido
daquela época, e ele diz que os cristãos deveriam se sujeitar ali à autoridade suprema e também aquelas autoridades que fossem enviadas pelo rei. Não é que Deus aprove tiranias, não é que Deus aprovasse a escravidão. É claro que o Evangelho, a mensagem do Evangelho diz que todos os homens são iguais. A mensagem do Evangelho nos liberta de qualquer homem que se coloque como tirano, como alguém que deva ser adorado, seguido cegamente. O cristianismo traz esta liberdade em várias áreas da nossa vida, dizendo que nós somos todos iguais diante de Deus, mas ao mesmo tempo nós desempenhamos papéis diferentes. Então, no primeiro momento, o cristianismo não promoveu uma revolução naquele meio, pois não é o objetivo central do cristianismo. Pelos efeitos do cristianismo na sociedade, estas coisas tendem a terminar, estas coisas contrárias à palavra de Deus e que muitas vezes nós não encontramos mais hoje, pelo menos na maioria do mundo, né? Elas tendem a terminar e de fato terminaram, né? Principalmente com o avanço aí do cristianismo. Aquilo que pessoas fizeram errado em nome do cristianismo não deve cair na conta do cristianismo, mas na conta dessas pessoas. Mas na essência do cristianismo nós temos essa liberdade. Aqui Pedro está trazendo um assunto muito parecido com o que Paulo traz em Romanos, de que nós devemos, em última análise, nos sujeitar às autoridades humanas, não por causa das autoridades em si, e muito menos por causa de quem está ocupando estes cargos de autoridade. Mas nós devemos nos sujeitar porque, antes de tudo, nós somos servos de Deus. Então, ao nos sujeitarmos às autoridades humanas, entenda que você, antes de tudo, está se sujeitando a Deus e à sua palavra. E por quê? Porque Paulo vai nos dizer que Deus é quem instituiu as autoridades humanas, e isto para que haja um mínimo de funcionamento e para que a vida em sociedade seja possível. E Pedro aí vai dizer que é para o louvor dos que fazem o bem e a reprovação dos que fazem o mal. Então este é o papel fundamental das autoridades, o papel fundamental do Estado é este. É punir o mal, é enfraquecer o mal, punir o malfeitor, refrear o mal, as injustiças, é inibir o mal e ao mesmo tempo louvar o bem, promover o bem. Este é o propósito básico da sociedade, né? Defender os menos favorecidos, defender aí aqueles que são oprimidos e punir os malfeitores e louvar o bem. Este é o papel fundamental do Estado. Certo? As outras interferências aí podem muitas vezes até extrapolar o papel do Estado. E é claro que nem sempre as pessoas que ocupam este papel de autoridade, estas pessoas honram este compromisso, honram este chamado aí das autoridades, né, ou do Estado, de promoverem o bem e punirem o mal. Porque toda instituição humana sendo ocupada por homens pecadores são falhas, elas não vão corresponder sempre à justiça de Deus, à justiça perfeita e à verdade. E é o que nós sempre vemos aí na história da humanidade, né? Em povos em todos os tempos. Infelizmente, quem ocupa esses lugares muitas vezes é tomado pela cobiça, é tomado pelo orgulho, pela corrupção e acaba cedendo aí aos pecados que levam a nação e o povo a sofrerem. Mas, via de regra, as autoridades são colocadas ali com este duplo propósito. E foram colocadas por Deus. Não é que Deus ali aprova tudo o que eles fazem. Mas o conceito de autoridade é algo instituído por Deus neste mundo caído para que a vida em sociedade fosse possível. Não é errado usarmos os meios, principalmente se vivemos em um país democrático, né, como o voto, o sermos influentes, participarmos da vida social e política. Mas, acima de tudo, nós devemos crer que Deus acertará as contas com este povo. Se há alguém que tem usado cargos de autoridade para promoverem o mal, para interesse próprio, estas pessoas prestarão contas a Deus. Não significa que pelos meios legais nós não possamos fazer nada, mas significa que o nosso coração deve descansar no Senhor e saber que há uma justiça final. Pedro também nos ensina sobre isso. Jesus nos ensinou, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Os cristãos devem se sujeitar às autoridades, porque antes de tudo se sujeitam a Deus para o bom testemunho do Evangelho, para não
causarem problemas na cidade. Um ponto importante aqui que precisamos destacar é que a palavra de Deus nos ensina a desobediência civil, ou seja, nós não precisamos nos sujeitar às autoridades humanas quando isso nos leve a pecar ou a desagradar a Deus. Lembra das parteiras que desobedeceram às leis de Faraó porque entenderam ali que não era vontade de Deus? Também os apóstolos, eles não negaram a Cristo ali em Atos e disseram: antes nos importa agradar a Deus do que aos homens. Então nós temos essa desobrigação quando nos leva a pecar contra Deus, quando são leis totalmente contrárias à palavra de Deus e que não dá para um crente subscrever, aplicar na sua vida e se sujeitar. E sabemos que ao fazer isto estaremos sujeitos às penalidades, estaremos sujeitos a perseguições, a escárnios, o que muitos crentes, os apóstolos, a igreja primitiva, crentes no decorrer da vida cristã fizeram. No que depender de nós, nós devemos ter paz com todos os homens, é o que a palavra de Deus nos ensina. Mas em muitas ocasiões, quando uma situação nos leva a negar a Cristo, a abrir mão de princípios fundamentais do Evangelho, nós não só podemos, mas como devemos quebrar este princípio e não nos sujeitarmos a instituições humanas, pois aí estaremos insurgindo contra o próprio Deus. Porque antes de tudo, quem é o nosso Senhor é Jesus Cristo. E no verso 15, semelhantemente ao que Pedro disse sobre o amor, uma das motivações aqui também dentro desta questão de sermos servos, emudecer a ignorância dos insensatos. E Pedro diz aí que esta é a vontade de Deus. Pedro está dizendo então que esta é a vontade de Deus, que pela prática do bem nós façamos emudecer a ignorância dos insensatos. Os crentes podem se envolver na vida política, sim, nós devemos ser sal da terra e luz do mundo, nós devemos ter a nossa participação, devemos lutar por princípios e valores, até por entender que muitos desses princípios e valores fazem o bem para crentes e descrentes, para justos e ímpios como um todo. Mas nós devemos ter muito cuidado com isso para não confundirmos sistemas políticos, governantes, personalidades com o reino de Deus, com o reino de Cristo. Pensarmos que uma nação toda se converterá, que uma nação toda será salva, que os princípios da palavra de Deus serão observados por todos, que toda uma nação pertencerá a Deus e por aí vai. E confundirmos o reino de Deus, que Cristo disse que nesse presente momento é espiritual e através da igreja, e no outro sentido ainda virá, será plenamente trazido com a volta de Cristo e teremos novos céus e nova terra. Não podemos confundir o reino de Deus com nenhum sistema político e muito menos com nenhuma personalidade. E devemos assim ter muito cuidado a nos posicionarmos em relação à política. É triste vermos que muitas vezes cristãos dão mau testemunho, e esse é um perigo que todos nós corremos, principalmente diante de injustiças ou diante de questões com as quais nós não concordamos. E muitas vezes nós podemos abrir mão do evangelho, da comunhão cristã, da pregação da palavra de Deus, de um bom testemunho, só para defender um ponto político, uma posição política, uma opinião nossa. Pedro está dizendo que nós devemos ser conhecidos pela prática do bem. Nós devemos praticar a palavra de Deus, nós devemos praticar a nossa fé, sermos conhecidos não por sermos pessoas que vivem. Nós devemos, portanto, sermos conhecidos pela prática do bem. E praticar o bem é praticar a palavra de Deus. E é claro que nisto nem sempre nós vamos agradar a todos, e nem é esta a nossa motivação. Já falamos aqui que Paulo nos diz que aqueles que querem viver de forma piedosa muitas vezes serão perseguidos. Então muitas vezes os ímpios não vão entender os nossos posicionamentos. Mas nós precisamos estar bem certos de que são posicionamentos do evangelho, do cristianismo, e de que não estamos lutando por causas pessoais e por opiniões secundárias e confundirmos a nossa opinião com o evangelho de Cristo Jesus. Mas Pedro está dizendo, é pela prática do bem que a gente faça emudecer a ignorância dos insensatos. Mas tomemos aí também cuidado para não cairmos aí na leva do mundanismo, de vermos crentes aí nas redes sociais ou nas conversas informais, aí usando até palavreados chulos, derramando aí ira, despejando indignação, usando até palavras chulas, denegrindo a imagem de homens,
escarnecendo, zombando, julgando, né? Nós vemos muitas vezes aí as pessoas, né? Sai uma notícia assim, outra, nem apurou ainda, nem foi julgado, e nós já julgamos, condenamos, ainda somos os carrascos, né? Depois, às vezes, descobrimos que não era nada daquilo. E a gente já foi, já correu, já deu a sentença, já falou mal até, né? Já escarnecemos, já julgamos, já condenamos, já falamos mal contra aquela pessoa, já despejamos o ódio, já caluniamos, já falamos um monte de coisa. Essa não deve ser a postura do cristão. Nós, como servos de Deus, então, como servos de Cristo Jesus, devemos nos sujeitar às autoridades, devemos procurar viver, né, com uma vida mansa e tranquila, testemunhando do Evangelho de Cristo, praticando o bem, para assim, por um motivo justo, fazer emudecer a ignorância dos insensatos. Mas a terceira e última motivação gloriosa que nós temos é a liberdade, que não podemos confundir com libertinagem. Libertinagem, na verdade, é a escravidão de nós mesmos, do pecado, é voltar ao lamaçal. Não é a pretensa autonomia, né? A nossa autonomia, na verdade, não existe. Ou nós somos servos do pecado ou servos de Deus. E aqui Pedro está dizendo que nós somos livres, nós somos libertos para ser aquilo para o qual nós somos criados. Nós somos livres em Cristo das amarras do pecado, do legalismo, da hipocrisia, dos nossos fardos. Mas como livres, nós não devemos usar a liberdade para libertinagem, senão nós vamos cair novamente em escravidão. Ele diz aí, nós não devemos usar a nossa liberdade como pretexto para a malícia. Não é pelo fato de eu ser livre em Cristo, livre do Evangelho, que é uma liberdade para dizer assim, eu sou salvo mesmo, Deus me amou, eu sou peregrino aqui mesmo, então eu vou viver do jeito que eu quiser. Não é esta minha casa, não é este meu mundo mesmo. Então, tanto faz a maneira como eu vivo aqui, porque meu Senhor é Deus mesmo, eu só vou prestar contas a Ele, então não vou prestar contas a ninguém, vou viver aqui sem freios. Se nós pensamos assim, é porque ou ainda não fomos salvos, ou ainda precisamos aprender muito do Evangelho. Pois isso não é viver de maneira livre, isto é voltar à escravidão. Pedro então diz que nós devemos usar a nossa liberdade para vivermos como servos de Deus. Ou seja, a liberdade que Cristo nos trouxe foi a liberdade de nós mesmos e a liberdade do pecado, para que assim nós pudéssemos servir a Deus. Porque antes isto nos era impossível, quando éramos escravos de nós mesmos, escravos das trevas, escravos do pecado. Os grilhões do pecado nos impediam de servir a Deus. Mas agora que Cristo nos libertou, nós somos livres e podemos e devemos usar esta liberdade para servir a Deus. Então, no cristianismo, a motivação para servir é a liberdade. Olha que coisa maravilhosa. É a liberdade que nos constrange agora a servir a Deus. Agora somos livres para servir a Deus. Como livres, de fato, né, verdadeiramente livres, nós não nos apegamos e não devemos nos apegar a nada aqui neste mundo. Há recompensas deste mundo, há aplausos deste mundo, há troca de favores deste mundo. Nós não precisamos aí preocupar nesse sentido com o nosso desempenho, com a nossa performance, de sermos escravos, de fazermos coisas para podermos obter, ou por medo de perder. Mas livres, nós temos uma motivação gloriosa para viver de uma maneira digna. Pois enquanto estamos presos a relacionamentos, enquanto estamos presos a homens, a troca de favores, de aplausos, de reconhecimento, enquanto estamos emocionalmente presos uns aos outros, nesse sentido aí de escravidão, dependendo uns dos outros, nós não seremos livres verdadeiramente para amar. Por isso que Pedro diz no verso 17 que nós podemos tratar todos com honra. Como livres em Deus, agora nós podemos responder à exortação que Pedro traz no verso 17, de que podemos tratar todos com honra. E é interessante ele falar isso nesse contexto, porque ali havia senhores e servos, né? Senhores e escravos. E tanto os senhores convertidos deveriam tratar com honra os escravos, né? Dando uma vida digna aos seus servos, tratando eles com dignidade, entendendo que eles são iguais, né? O cristianismo ressaltou aí, trouxe essa igualdade, como também os escravos, os servos honrarem aos seus senhores e todos honrarem uns aos outros, quer sejam reis, vassalos, pessoas ricas, pessoas humildes,
todos deveriam se tratar com honra, porque agora são livres em Cristo Jesus. Nós não temos mais aquelas amarras, né? Aqueles relacionamentos marcados por trocas, por dependências emocionais, por interesses. Agora nós somos livres para amar porque não precisamos esperar nada em troca. E este é o verdadeiro amor, né? A gente não ama porque espera algo em troca. Nós estamos livres dessas coisas, livres dessas amarras para poder amar livremente porque já fomos amados por Deus. Por isso ele diz aí também que nós devemos amar os nossos irmãos e honrar o rei. Se você aí tem essa escravidão emocional, essa dependência emocional, essa visão de relacionamentos utilitaristas, se a sua esperança está só neste mundo, se a sua esperança está em algum rei, em algum político deste mundo, você não se verá livre e você não honrará. Por isso que é possível honrar até os nossos inimigos, honrar até um imperador, ou um rei, ou um governante que você aí não goste, porque você está livre em Cristo Jesus. O seu Senhor é Cristo, você aguarda uma pátria celestial, a sua esperança não está aqui. Agora, se a sua esperança está só aqui, está nos relacionamentos terrenos, aí você se verá escravo e nessa dependência doentia. Mas a liberdade em Cristo Jesus, a liberdade que Deus nos traz, torna possível que a gente trate todos com honra. Agora nós somos livres para isso. Permite que nós amemos uns aos outros sem esperar nada em troca, com o mesmo amor que Deus nos deu, porque agora somos livres, amados por Deus, peregrinos e estrangeiros, e também nos permite tratar com honra o rei. Isso não significa concordar com tudo que ele faz. Isso não significa que no nosso contexto que não possamos fazer nada pelos meios legais e não salgarmos e não iluminarmos. Mas isso significa que devemos tratar aqueles que estão em posição de autoridade com honra, não necessariamente por causa da pessoa em si, mas por causa de Deus, porque toda autoridade é instituída por Deus. E quando nós nos voltamos contra o princípio da autoridade que foi instituída por Deus, nós estamos nos insurgindo contra o próprio Deus. Novamente, o que nos motiva? Nós fazemos o que fazemos por quê? Quais são as motivações do seu coração? Que gloriosas motivações Pedro nos traz aqui nestes versos que nós lemos. A gloriosa motivação do amor, somos amados por Deus. A gloriosa motivação de sermos servos de Cristo Jesus, verdadeiramente livres. E a gloriosa motivação da liberdade. Agora nós somos livres em Cristo Jesus para fazermos aquilo que Deus requer de nós na sua palavra. Que Deus nos abençoe e que estas verdades sejam aplicadas ao nosso coração.